Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na aula de hoje então a gente vai continuar a estudar a continuidade de uma função em um intervalo. Bom, então na nossa aula anterior a gente definiu a continuidade de uma função em um intervalo para dois casos específicos, né, no intervalo de A até B, fechado em A, fechado em B, e no caso de A, fechado em A e até mais infinito aberto. Foram esses dois casos que a gente estudou, certo? Bom, então, agora vamos continuar a estudar esses casos para o caso quando o intervalo ele vai de menos infinito até B fechado, beleza? Bom, então, quando o intervalo é dessa forma, nós temos então que a nossa função ela é contida nesse intervalo quando o limite de f de x quando x tende a C é igual a f de C para todo C de menos infinito até B aberto, e o limite de f de x quando x tende a B pela esquerda é igual a f de B. Então, um exemplo para isso é essa função aqui, de menos infinito até 1, em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a raiz de 1 menos x. Bom, então, duas coisas que a gente tem que analisar, né? A gente tem que analisar o limite de f de x quando x tende a C, nesse caso aqui, para todo C pertencente de menos infinito até 1 aberto, e analisar o limite quando x tende a 1 pela esquerda, verificar se vai ser igual a f de 1. Bom, então, esse limite é o limite do raiz de 1 menos x quando x tende a C. Então, o x tende a C, 1 menos x tende para 1 menos C, então a raiz de 1 menos x vai tender para a raiz de 1 menos C. Então, isso daqui é igual a raiz de 1 menos C, que é igual ao f de C. Isso para todo C nesse intervalo, isso é verdade, certo? Bom, e agora só falta então analisar o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Então, quando x tende a 1 pela esquerda, isso aqui vai ficar o limite da raiz de 1 menos x quando o x tende a 1 pela esquerda. Então, isso aqui vai dar o quê? Quando x tende a 1, 1 menos 1, 1 menos x tende para 1 menos 1, que é 0. Então, vai ficar a raiz de 0, que é 0. E isso é, de fato, o f de 1. Então, as duas condições são satisfeitas. Então, para todo número de menos infinito até 1, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a C é igual a f de C. E o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é, de fato, igual a f de 1. Então, essa função ela é contínua nesse intervalo de menos infinito até 1. Bem, então, os outros casos são se eu tenho um intervalo I de A até mais infinito aberto em A, então a função vai ser contínua nesse intervalo se o limite de f de x quando x tende a C for igual a f de C para todo C no intervalo. Então, repare que aqui tem uma pequena diferença em relação ao caso em que é fechado em A, porque a gente tinha o quê? A gente tinha, além dessa condição, a gente tinha uma outra condição a ser satisfeita, que era o limite quando x tende a A pela direita ser igual a f de A. Então, nesse caso, essa situação não se aplica mais, uma vez que a função não está definida para x igual a A. De maneira análoga, eu tenho que, se o intervalo é de menos infinito até B aberto, então a minha função é contínua nesse intervalo, se o limite de f de x quando x tende a C é o próprio f de C para todo C pertencente ao intervalo. Então, aqui também tem uma diferença, né, que é o caso, quando era fechado em B, além de satisfazer isso, tinha que satisfazer também o fato de que o limite, quando x tende a B pela esquerda, é igual a f de B. Então, nesse caso, também não se faz mais necessidade, uma vez que a função não está definida em B. E a interseção desses dois intervalos, que é o intervalo de A até B aberto nos extremos. Então, aqui também eu tenho o quê? Eu tenho que a minha função é contínua nesse intervalo se
o limite de f de x quando x tende a c é o próprio f de c para todo c pertencente a esse intervalo. Então, aqui também, diferentemente do que acontecia quando era fechado nos extremos, eu não preciso mais me preocupar com o limite quando x tende a pela direita ser igual a f de a, tampouco com o limite quando x tende a b pela esquerda ser igual a f de b, uma vez que a função não está definida nos extremos, certo? Então, a situação fica um pouco mais simples. E o último caso, que é o que a gente vai ver agora, é o caso que o intervalo nada mais é do que toda a reta real, que é o intervalo de menos infinito a mais infinito. Bom, então o último caso, como a gente já havia falado, é o caso em que o intervalo é toda a reta real, ou seja, o intervalo de menos infinito a mais infinito. Então, a função é contínua para todo número real, se o limite de f de x quando x tende a ser igual a f de c para todo c real. Ou seja, então ela é contínua em toda a reta real, se ela é real, se ela é contínua em todo número, ou seja, em cada ponto. Bom, então vamos ver aqui um exemplo, né? A gente tem aqui a função de reais em reais, onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado se o x é menor que zero, e raiz de x se o x é maior ou igual que zero. Então a gente vai verificar que se essa função ela é contínua para todo número real. Bom, então, primeira coisa, essa função está dividida em duas partes. Então, a primeira coisa é verificar se ela é contínua para todo x menor que zero. Certo? Então, vou pegar o caso de que o c é menor que zero. No caso que o c é menor que zero, eu tenho então o limite de f de x quando x tende a c, isso é o limite de x ao quadrado quando x tende a c, que por sua vez é c ao quadrado, que é o f de c. Certo? Bom, o que mais que a gente tem que verificar aqui? Tem que verificar agora, vou verificar agora para o caso em que o c é positivo. Então, para o caso que o c é positivo, eu vou ter o seguinte, eu vou ter aqui o limite de f de x quando x tende a c. Bom, para ser positivo, a função está definida dessa forma, então vai ser o limite do raiz de x quando x tende a c. Isso, de fato, dá a raiz de c, que é o f de c. Então, para todo c maior que zero, eu tenho que o limite de f de x quando x tende a c é igual a f de c. Bom, então eu já sei que ela é contínua para x menor que zero, já sei que ela é contínua para x maior que zero, só falta verificar se ela é contínua exatamente em x igual a zero. Então, mais uma vez, né, lembrando, para verificar se ela é contínua no ponto, basta o quê? Basta verificar se o limite da função quando x tende a esse ponto existe, e caso exista, esse limite tem que ser igual a f nesse ponto. Bom, então para eu calcular o limite de f de x quando x tende a zero, eu tenho que dividir em duas partes, porque minha função está definida de duas formas diferentes, para x menor que zero ou para x maior que zero. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter então o limite de f de x quando x tende a zero pela esquerda, e quando x tende a zero pela esquerda, esse limite fica o limite de x ao quadrado, que vai dar 0 ao quadrado, que é zero. E o limite de f de x quando x tende a zero pela direita vai ser o limite quando x tende a zero pela direita do raiz de x. Isso dá a raiz de zero, que por sua vez é igual a zero. Então, o limite existe, isso nos dá, então, que o limite de f de x, quando x tende a zero, seja pela direita ou pela esquerda, isso é igual a zero. E quem é o f de zero? O f de zero, se para x maior ou igual que zero tem a raiz de x, então o f de zero é o raiz de zero, ou seja, então, de fato, isso aqui é o f de zero. Então, com isso, a gente acabou de mostrar que essa função é contínua para todo x real. Ou seja, ela é contínua para todo x menor que zero, para todo x maior que zero, e ela é contínua também para x igual a zero. Sendo assim, a gente pegou, então, toda a reta real, a gente mostrou que ela é contínua para todo número real, e dessa forma, a gente encerra a nossa aula de hoje.